Oi, vamos em frente? Nós vamos entrar agora no sexto selo, o polêmico sexto selo. Que Deus me ilumine e que eu use as palavras corretas para não haver dúvida, certo? É o seguinte, nós vimos a vitória do anticristo com o governo global, vimos os 3 anos e meio de tribulação que teremos que passar. É a depuração do mundo, né? Chegou a vez de Deus fazer a sua depuração. Muitos perderão a vida, mas irão direto para o céu, que morreram como mártires, defendendo a fé católica, apostólica, romana, a fé de Cristo. A fé que Ele veio nos trazer. Ele veio, nasceu em Belém pequenininho, para trazer a verdadeira revelação do Pai. Certo? Sexto selo. Sabe o que é? O basta. O basta. Aquele basta que nós já sabemos. Chega. A ira de Deus acontece no sexto selo. Haverá um tremor prestem bem atenção a essas palavras, depois nós vamos comparar as palavras de Padre Pio. Haverá um tremor na terra, o sol vai se tornar negro e a lua como sangue. As estrelas cairão. O céu se retirará como um livro que se enrola. Os montes e ilhas serão removidos de seus lugares. Aqui eu pus entre parênteses uma teoria que existe da inversão dos polos magnéticos da Terra. Que haveria uma inversão dos polos, o que é aqui passará a ser aqui. Eu não sei, não posso afirmar, mas me veio à mente esse fato que muitos divulgam, né? Que haverá uma inversão dos polos. Os grandes, os ricos, os chefes e poderosos, a cúpula do mal, o governo global, os satanistas e todos que passaram a adorar Lúcifer, que adoram a Lúcifer já há algum tempo. Jesus disse que desde a época dele existia esses satânicos. Os fariseus no templo, por exemplo, já adoravam a Lúcifer, tanto que mataram a Cristo. Esses poderosos irão se esconder em cavernas e gritarão aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está no trono. Que aparece no início do Apocalipse, Deus Pai num trono maravilhoso, cheio de candelabros. Leiam os primeiros capítulos. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro, o basta. Sexto
selo. Chegou. Jesus vem vindo aí. Vem vindo aí. Primeiro é o aviso. Junto vem o milagre. Depois vem a posse, a apresentação do anticristo. O seu reinado, a sua vitória, os 3 dias de trevas, 3 anos de tribulação. Em seguida vem o basta. Chegou o grande dia da ira de Deus. São Miguel Arcanjo e os anjos tudo agora, gente. Esta geração, a minha geração, é determinante. A sua é determinante. Se você tem menos de 80 anos, está falando para você. Geração, a nossa geração. Estamos na última semana dessa era. Isso depois, na mensagem, Jesus vai dizer. Nossa geração. Tem um episódio que Padre Pio... Não vou adiantar antes. Os sobreviventes da grande tribulação estarão com suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro e nunca mais terão fome ou sede. Aonde? Novos céus e novas terras. Porque o Cordeiro os apacentará e os guiará para as fontes de águas vivas e limpará toda lágrima de seus olhos. Reino de Maria, novo céu e nova terra. Ela reinará absoluta. Já sabemos disso, né? Agora a surpresa. Que Jesus, através de todas essas meditações, desde o dia 1º, eu estou concentradíssima, aberta à luz divina. 7º selo. Engraçado essa frase. Houve um silêncio de meia hora no céu. Não sei o que é isso. Não sei. Vi um anjo encher um incensário, aquilo que faz o incenso, de fogo, e o lançou à terra, causando terremotos, relâmpagos, trovões. Os 7 anjos preparavam-se para tocar as 7 trombetas. O primeiro tocou. Houve uma saraivada de fogo, dilúvio de fogo, misturado com sangue e queimou a 1/3 parte da terra. Padre Pio fala exatamente isso nos 3 dias de trevas. Concluindo, os 3 dias de trevas será o final dessa era. Jesus me fez entender
completamente isso. Vai ser o epílogo. Não vai ser durante a tribulação, não. Vai ser o final de tudo. Eu acredito que vai ser trevas exatamente porque Miguel Arcanjo virá destruir esses seres horripilantes e Deus não quer que a gente veja. Ele vai nos poupar nesses 3 dias para a gente não ver os horrores que irá acontecer. Para acabar com todo a avalanche satânica. Então, no 7º selo é a realização dos 3 dias de trevas. Com os horrores que Deus vai nos preservar. O 2º tocou a trombeta. Uma bola de fogo tornou o mar em sangue, matando a 1/3 parte dos peixes. O 3º tocou e uma estrela ardendo caiu na 1/3 parte dos rios e fontes, tornando-os amargos. O 4º anjo tocou. A 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas escureceu 1/3. 5º anjo tocou. Uma estrela caiu e abriu o poço do abismo. A fumaça que subiu dos infernos escureceu todo o sol e o ar. Aí começa os 3 dias. A fumaça, o horror que sobe do abismo dos infernos vai causar a escuridão total. Não vai ter uma estrelinha, um solzinho, uma luinha, nada. Nenhuma eletricidade, coisa nenhuma. Apenas as nossas velas acesas dentro de casa. Com tudo fechado, porque eu vou ler a carta de Padre Pio sobre isso. Confirma tudo, emendou todas as peças. Então, esses 3 dias de trevas será a batalha final de São Gabriel e São Tomás. E a milícia. João escreveu que eram não sei quantos milhões a milícia. Bom, a fumaça que subiu escureceu todo o céu. Quer dizer, será este momento onde as portas do abismo serão abertas, sairá todos os demônios, ao mesmo tempo, tudo será apagado para os fiéis, que não verão coisa alguma. Por isso que pede que feche bem as janelas. Padre Pio escreve tudo o que devemos fazer. Dessa fumaça surgem os gafanhotos. Sabe o que é esse gafanhoto? São os reptilianos, os seres que foram, que se uniram aos demônios e tornaram figuras horrorosas, monstros, deformados, demônios horrorosos, reptilianos, que é mistura de bicho com
sei lá o quê. Então vai surgir dessa fumaça. Os gafanhotos, na Bíblia escreve gafanhoto, porque a mordida é como se fosse uma mordida Não, desculpa. Eles são semelhantes aos escorpiões. A cauda deles. Aqui, eu acredito que Satanás será traído, porque os próprios demônios vão atacar os satânicos. Surgiram da fumaça os gafanhotos, que perseguiram os que não tinham selo de Deus na fronte. Satanás é traidor. Acredito que esse versículo é exatamente isso, para mostrar que os demônios, esses reptilianos, vão atacar todos aqueles que não tinham o selo de Deus. Que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, como as picadas dos escorpiões. Eles serão atormentados durante um período, 5 meses. E nesses dias, estes homens mortos na alma desejarão morrer e a morte fugirá deles. Numa das mensagens, Jesus disse que eles iriam se engolir, todos os satânicos. A cobra vai comer a mesma cobra, as cobras vão se engolir. Acredito que esta seja a passagem que eles serão picados como os escorpiões, aquela dor da picada de escorpião durante 5 meses. Por quê? Porque Lúcifer é traidor. Então vai trair os próprios seguidores. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O 6º anjo tocou. Os 4 anjos maus, acorrentados e preparados para matarem a 1/3 parte dos homens, foram soltos. O exército dos cavaleiros infernais era de 200 milhões. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, tudo que aconteceu, não se arrependeram dos seus homicídios, feitiçarias, nem da fornicação. Quer dizer, haverá um resto. Haverá um resto dos satânicos que serão aprisionados por Maria Santíssima e selados no inferno. A revelação dos selos termina aqui. O final está oculto. Deus não revelou. Por quê? Foi mandado João selar o livro. Por que Jesus diz que
o final dos tempos é o grande mistério da história. Apesar dele dar dicas com essas revelações dos 3 dias de trevas, confirmados por Padre Pio. Então, nada mais é falado. Nada mais é falado. Como aconteceu o final da ira de Deus, como afinal eles foram derrotados, como afinal o coração de Maria triunfou. Não foi revelado. Não é para se saber. Mistério. Então, não acreditem em nada que venha depois disso, que é invenção. Jesus já falou. Está selado. O final está oculto. João selou o livro. Ponto final. Em seguida, eu vou mostrar a vocês a confirmação de tudo o que foi dito com o que São Padre Pio escreveu. Eu vou ler a vocês exatamente o que foi dito e vocês vão ver que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Os 3 dias de trevas será o final da história, sem grandes detalhes, porque vai estar escuro e nós não vamos ver o que vai acontecer. Jesus fala a Padre Pio que ele não quer que os eleitos vejam o que vai se passar. Aguardem o próximo vídeo. Eu fiquei extremamente contente, feliz, porque tudo encaixou. Vocês perceberam? A abertura dos selos, o toque de trombeta, e acaba assim, sem um finalmente. Não há como é que chama? O versículo conclusivo. Não. Deixou em aberto. Mas com a revelação de Padre Pio, nós vamos ver que toda revelação é sagrada, é verídica, é verdadeira e não tem outra. Então, quem tem medo dos 3 dias, fica tranquila, virá no fim. E seremos poupados de todos os horrores que vão acontecer lá fora. Vamos ficar quietinho em oração, dando graças a Deus que está terminando e o império do mal está sendo massacrado. Beijo a todos. Fiquem em paz. Até o próximo vídeo. Não percam. É interessantíssimo. Tchau.